Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. Aproveitaram bastante as férias, ok? Leram bastante, brincaram bastante, se cuidaram aí em casa. Então, ok, a gente continua hoje as nossas aulas de português. Eu gostaria que vocês pegassem o caderno Anglo lá na página 18, no Produzir Texto. Lá no Produzir Texto, a professora voltou, porque tem gente que ainda não fez. Então, quem já fez, ok, tá? No Produzir Texto, você estudou que histórias permeadas de suspense e acontecimentos inesperados podem deixar os leitores assustados ou com muita expectativa do que vai ocorrer na sequência da narrativa. E esse efeito é produzido não apenas pelos fatos que são narrados, mas também por palavras e expressões utilizadas no texto. Então, hoje a gente vai fazer essa produção de texto, tá? Vocês peguem o caderno de produção de texto, coloquem lá a data de hoje. Quanto maior a habilidade do escritor em fazer essas escolhas, mais ele conseguirá provocar apreensão, medo, susto ou outros sentimentos no leitor. Então, você vai produzir um texto, vai usar a sua criatividade para provocar em quem vai ler o seu texto medo, susto, sentimentos de alegria ou de tristeza, tá? Pode usar onomatopeias, ploct, plict, boom, né? Cria uma narrativa ficcional. Vai fazer aí no caderno uma narrativa ficcional. Em sua história, um pequeno grupo de amigos ficará preso acidentalmente em um grande museu durante uma noite inteira. Então, o grupo de amigos foi passear no museu e aí eles ficaram presos dentro do museu durante a noite inteira. Então, você vai criar aí uma história de suspense, de ficção, mas que provoque medo em quem vai ler. Em busca da saída, eles vagarão pelas salas, pelos corredores do lugar, onde viverão algumas situações bem amedrontadoras. Lá na primeira parte, está pedindo para sentar em grupo, não dá, né? A gente está separado. A segunda parte, na primeira parte, como a gente não vai sentar em grupo, você vai pensar aí com você, vai usar a criatividade. Quais serão as personagens da história, né? Além das pessoas que ficaram presas, podem ser animais, podem ser fantasmas. Que acontecimento poderia levar as personagens a ficar presas? O que aconteceu que elas ficaram presas dentro do museu? Será que elas perderam a hora? Será que elas ficaram tão encantadas que o museu fechou e elas não viram, né? Ou algum fantasma fechou a porta do museu? Usa a criatividade aí. Que situações poderiam assustar as personagens e qual seria a reação delas? Uma múmia veio ao encontro delas? De repente um chapéu que estava ali pendurado começou a voar? Né? Então pensa aí o que vocês vão fazer. Quais as possíveis soluções para resolver o problema vivido pelas personagens, ou seja, como a história poderia terminar? Então a gente já sabe que vai ter começo, o meio e o fim. Onde? Quando? Como? Por quê? Né? Como foi o final dessa história? Para produzir seu texto, siga as orientações sobre como organizá-lo. Defina se o narrador será uma das personagens ou alguém que não participa da história. Se ele for um dos personagens, eu estava no museu. Se for uma outra pessoa, ele contou que viu alguém correndo pelo corredor, ok? Comece pela apresentação do museu. Em que cidade, país esse museu fica? Onde se localiza o museu? Né? O que tem dentro do museu? Vai ter que colocar. Não é preciso apresentar muitos detalhes nesse momento. Conte por que as personagens dessa história estavam no museu, o que levou as pessoas a ficarem presas dentro do museu. Né? Para deixar sua história surpreendente e atrair a curiosidade do leitor, vocês vão criar um fato imprevisto. Pam, tcharam, alguma coisa que eles não esperavam. Conte a parte mais importante da história, o que aconteceu durante a noite, ou seja, o que as personagens vivenciaram
e qual a reação delas. Aí você vai terminar o seu texto contando como as pessoas conseguiram sair do museu. E se quiser, conte também o que sentiram, o que pensaram ou falaram nesse momento. Façam no caderno de produção de texto. Essa é a nossa primeira aula. Hoje nós teremos 2 aulas e eu volto com o vídeo aqui abaixo com a segunda aula, ok? Coloquem lá a data, a página e o título do seu texto. Não se esqueça, até aqui embaixo.